Graças a Deus. Nós vamos para a parte 11 de nossa série de mensagens no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, verso 1 e 9. As vindas de Cristo em juízo no Velho Testamento. E o título de nossa mensagem de hoje é 5 solas, os fundamentos da nação de Israel. 5 solas, os fundamentos da nação de Israel. Vocês sabem o que são os 5 solas? Se você não sabe, você vai aprender hoje. Então vamos lá. Josué capítulo 1, verso 1 a 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Deus seja louvado. Então, meus irmãos, nós temos nas últimas semanas falado sobre os juízos do Filho de Deus contra os cananeus. Nós já falamos sobre os pecados dos cananeus e nós já mostramos também que o livro de Josué, ele tem como um dos seus principais objetivos ensinar que a salvação é pela graça somente, por meio da fé somente, em Cristo somente, e não em nenhum outro mediador. O caminho da salvação é ensinado com muita clareza no livro de Josué. É um dos principais motivos do livro existir, é ensinar o caminho da salvação, e isso é ensinado com muita ênfase na história de Raabe, a prostituta, que aparece já no 2º capítulo do livro. Então, o livro de Josué mostra que existem 2 caminhos. Tem o caminho dos cananeus perversos, que passaram 40 anos resistindo à verdade e fazendo de conta que eles não estavam vendo todos os milagres que Deus operava no deserto. 40 anos, os cananeus vendo tudo aquilo acontecer. Teve uma cananeia, logo a prostituta, que ela falou: você quer saber de uma coisa? Não quero mais saber desse povo, desse lugar, não. Eu quero servir ao Senhor, o Deus vivo, porque só Ele é Deus. E foi Raabe. E aí nós vamos ver que o livro de Josué, um dos principais livros de Josué, é ensinar aquilo que nós conhecemos como as 5 solas.
Aquilo que nós conhecemos como as 5 solas é aquilo que o livro de Josué ensina de forma explícita, clara e direta, de forma que todos aqueles que negam as 5 solas precisam rasgar Josué de suas Bíblias. Mas primeiro vamos entender o que são as 5 solas, para depois ver como as 5 solas se encontram em nosso texto. Vou explicar. O que são as 5 solas? Tem nada a ver com a sola do meu sapato, tá? Não pense numa sola, tá? Essa palavra sola, ela significa somente. Somente. Então, sola significa somente. Em que língua? No latim. Então, hoje em dia, em 2022, se você quiser publicar um livro, né? Você quer publicar um livro, só brasileiro vai ler, você pode publicar seu livro em português. Agora, se você quer que o mundo inteiro leia seu livro, que seu livro seja lido na Europa, que seu livro seja lido no Japão, que seu livro seja lido nos Estados Unidos, qual língua seu livro tem que ser publicado? Tem que ser publicado em inglês. Então, nos nossos dias, o inglês ele é uma língua universal. No tempo dos apóstolos, a língua universal era o grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. O fato do Novo Testamento ter sido escrito em grego prova que os apóstolos queriam que todo mundo lesse, porque eles estavam escrevendo na língua mais conhecida, era a língua universal, não era inglês, não existia inglês, na verdade, na época. O inglês da época, na verdade, era o anglo-saxão, que era a língua dos ingleses, os anglo-saxões da época. Mas o grego era a língua mais universal, que vários povos conheciam, em parte por causa do reino de Alexandre o Grande, que foi um grande rei antes do período do Novo Testamento. Ele dominou muitas nações e o grego passou a ser uma língua influente. Só que no tempo da Reforma Protestante, no século XVI, a língua dominante não era nem grego, nem era o inglês. Qual era a língua dominante? Era o latim. Então, o latim também foi a língua dominante por muito tempo por causa do Império Romano. Então, vocês lembram que o Império Romano, que teve início no primeiro século, o primeiro imperador romano foi Júlio César, e Jesus viveu ali naquela época dos imperadores, do início do Império Romano. Então, o Império Romano, é interessante observar que o Império Romano ele começou junto mais ou menos com o reino de Cristo, ou seja, surgiram 2 impérios naquela época, o Império de Cristo e o Império Romano. Só um deles continua até hoje, que é o de Cristo. E a língua oficial do Império Romano era o latim. Então, o latim foi a língua universal. E aí, por causa disso, os reformadores protestantes do século XVI, eles escreviam em latim, porque eles queriam que todo mundo entendesse. Então, na reforma protestante do século XVI, existia 5 princípios que eles defendiam, que eram os 5 somentes, os 5 sola, sola em latim, os 5 somente. O que foi a reforma protestante, que a gente vai ver que tem tudo a ver com o livro de Josué? A reforma protestante, para vocês entenderem, e está aí as origens de nossa amada igreja presbiteriana, a história é o seguinte: no primeiro século, há 2.000 anos atrás, Jesus Cristo, por meio de seus apóstolos, os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja do Novo Testamento. Então, a igreja do Novo Testamento foi fundada pelos 12 apóstolos e pelo apóstolo Paulo. E esses 12 apóstolos e o apóstolo Paulo, eles escreveram o Novo Testamento para que as gerações futuras soubessem o que eles ensinaram. E já no tempo dos 12 apóstolos do apóstolo Paulo, a gente vê que existiam algumas igrejas que eram fiéis ao que Jesus ensinou nos 4 evangelhos, igrejas muito fiéis, irmãos muito fiéis, mas nós vemos também que havia algumas igrejas que aos poucos ia se afastando das coisas que Jesus ensinou. Então Jesus ensinava, vocês têm que celebrar
a ceia do Senhor assim. Aí ia lá a igreja de Corinto e fala: não, a gente não vai fazer igual Jesus mandou, igual os apóstolos, os 12 apóstolos estão falando, a gente vai fazer outra coisa aqui que deu na nossa cabeça. Então, isso acontecia em algumas das igrejas apostólicas. Aí o apóstolo Paulo lá e falava: ó, se arrependam e façam as coisas do jeito que Jesus mandou. Então, isso acontecia. Você pode ler sobre isso no Novo Testamento, né? Tinha alguns casos até pesados, tinha gente praticando até idolatria dentro de algumas igrejas, né? Se você vê lá nas igrejas da Ásia, no Apocalipse, tinha igreja praticando até idolatria e chamando feiticeiro e fazendo coisas assim. E aí você fala: poxa, isso eu não consigo encontrar isso nos 4 evangelhos. E alguém podia fazer: não, não tem problema, não precisa, a gente é cristão do nosso jeito. Aí lá Jesus manda uma cartinha para Pérgamo: não, não é do jeito de vocês, não, porque se vocês não se arrependerem, eu estou chegando para remover esse castiçal. Então a gente vê que no Novo Testamento é assim. Tinha as igrejas mais fiéis, as igrejas mais infiéis. Quem era fiel a Jesus estava certo, quem era infiel a Jesus estava errado. E depois que os apóstolos morreram, os séculos foram se passando, isso não mudou. Isso não mudou. Ao longo dos séculos, você tinha o pessoal que obedecia a Jesus e os apóstolos, e tinha aqueles que não estavam nem aí, né? Então, por exemplo, cerca de 300 anos depois da morte dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apareceu um cara chamado Ário, né? E esse cara chamado Ário, ele dizia: gente, eu estou aqui para ensinar o seguinte, que Jesus não é Deus. Ele falava: Jesus não é Deus. Aí você fala: peraí, mas o Novo Testamento ensina que Jesus é Deus. Exatamente. Por isso que, naquela época, se reuniu cerca de entre 200 a 300 pastores em uma cidade lá da época chamada Niceia, para dizer: não, esse Ário, ele é louco e ele é um herege, ele é um falso mestre. Por quê? Porque ele está ensinando algo sobre Jesus que os apóstolos não ensinaram. Em nenhum momento os apóstolos ensinaram que Jesus é uma criatura. O que os apóstolos ensinaram sobre Jesus? Que ele é Deus. É isso que os apóstolos ensinaram. Então, isso é um exemplo que de tempos em tempos surge algum louco e vou dizer: não, eu sou cristão, mas a gente não vai seguir exatamente o que está aqui. A gente vai inventar algo da nossa própria cabeça, baseado em filosofias, porque eu tive alguma visão que é assim. E ao longo da história da igreja cristã é assim. Então a gente vai ver que ao longo da história existem 2 tipos de cristianismo. Tem 2 tipos de cristianismo. Tem o cristianismo autêntico, apostólico, bíblico, e tem aqueles que dizem que são e não é. Na verdade, tudo na vida é assim, né? Você sabe que tudo na vida tem aqueles que dizem e realmente são, e tem os fakes, né? Os falsos. Tem em todas as áreas, não é só na área espiritual, não. Então, ao longo dos séculos, as coisas foram sendo assim, até que no meio dessa confusão aí, chegou o bispo de Roma, né? Cidade de Roma, tinha um bispo lá, e eu estou resumindo as coisas aqui para vocês. Claro que eu não vou contar todos os detalhes, mas o bispo de Roma disse: não, eu sou o principal bispo do mundo, todos os bispos do mundo têm que me obedecer, quem não me obedecer não é um pastor de verdade, e eu não preciso ter base bíblica para ensinar o que eu ensino. Você fala: poxa, quem é esse doido? Sim, isso aconteceu. Teve um momento da história que o bispo de Roma
Ele disse: Jerusalém, bispo de Jerusalém, bispo de Constantinopla, de tal lugar, todo mundo tem que me obedecer, porque eu sou a cabeça da igreja. Aí você fala: peraí, eu pensei que a cabeça da igreja era Jesus. Não, ele falou que era ele e mais. Ele não precisava provar tudo que ele ensinava com base na Bíblia. Ele podia falar assim: não, você tem que crer nisso daqui, porque eu disse que é. Eu não preciso provar. Então eu dizia assim: eu não preciso provar. Por quê? Porque eu sou a cabeça da igreja. Eu posso provar com outra coisa. Que algum monge teve uma visão. Eu posso provar por uma tradição. Não precisa ser bíblico. E essa é a origem da Igreja Católica Romana. Então a Igreja Católica Romana são aqueles que, em meio ao cristianismo, disseram: todo mundo precisa obedecer ao Papa, é por isso que é chamado de Papa, ao Bispo de Roma, que é o Papa, e quem não obedecer ele não é cristão de verdade. Aí você fala: poxa, ninguém percebeu que havia algo de errado com isso? É óbvio que sim. Então, nem todos os cristãos concordaram com isso. Nem todos os cristãos do mundo concordaram com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui perto da gente. A gente não conhece muito de história, muitas vezes tem coisa que a gente não sabe por que é assim. Mas, se você for na Argentina, só para citar um exemplo, se você for na Argentina, tem uma igreja na Argentina chamada Igreja Valdense. Igreja Valdense. Não existe essa denominação no Brasil, existe na Argentina. Quanto tempo existe a Igreja Valdense? A Igreja Valdense ela tem origem no século XII. Então, no ano de 1100 e pouco, vai fazer quase 1000 anos, né? Quando chegar em 2100, eu vou comemorar os 1000 anos. Claro que eu vou estar vivo, né? Vou comemorar vai ser comemorado os 1000 anos da Igreja Valdense. E quem eram os valdenses? Eles viviam no norte da Itália. Lá na Idade Média, eles viviam no norte da Itália e falaram: nós não concordamos com isso. Se você perguntar para os valdenses, eles vão dizer: nós somos protestantes. Só que eles são protestantes antes da Reforma Protestante. Então, isso é um exemplo. Então, havia esses grupos espalhados pelo mundo que não concordavam com essa ideia. Eles diziam: tudo tem que ter base na Bíblia. Até que esses grupos que existiam, as ideias dele adquiriram uma proporção e uma popularidade muito grande, essas mesmas ideias, e é aí que deu origem à Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante foi um movimento do século XVI que tinha como objetivo reformar a Igreja Católica Romana para que as coisas voltassem a ser como era antes, fiel ao ensino de Jesus. Então, é isso. Não é que até a Reforma Protestante não tinha gente pensando assim. Isso é um pensamento errado. Tá? Até a Reforma Protestante, muitos pensavam assim. Mas a Reforma Protestante ela tem muita importância porque ela popularizou e difundiu isso de uma forma que estava a coisas fracas. Eram ideias sem tanta popularidade. Tinha um grupo ali, tinha um grupo ali. Depois da Reforma Protestante, isso passou a ganhar proporções maiores do que estava tendo. Então, isso acontece ao longo da história. Ao longo da história, você vai ter, muitas vezes, a igreja se corrompendo, e quando a gente peca, quando a gente se corrompe, o que Jesus ensinou? Que a gente tem que se arrepender e a gente tem que se reformar. E é aí que entra as 5 solas. Durante a Reforma Protestante, existiam 5 princípios que eram identificados como os 5 somentes
E esses 5 princípios são o que caracterizam uma igreja bíblica saudável. Então, esses 5 princípios, 5 solas, são o que caracterizam uma genuína igreja protestante, uma genuína igreja evangélica. E quanto mais uma igreja se afasta desses 5 princípios, mais essa igreja se corrompe. E quanto mais a igreja se aproxima desses 5 solas, mais essa igreja se torna pura. Então, os 5 solas são um padrão, uma regra para você medir a pureza da igreja. Se você chegar numa igreja que não tem esses 5 solas, você está no meio da Babilônia. E eu vou mostrar, então, mediante toda essa introdução, nós vamos ver os 5 solas no livro de Josué. O primeiro sola que a gente vai ver aí está no verso 7 e 8. Então, nos versos anteriores aí, nós temos a introdução onde é dito que Josué, ele seria o sucessor de Moisés, ele estava no lugar de Moisés. E aí no verso 7 e 8, Deus dá orientações sobre como Josué deveria viver a sua vida para que ele servisse a Deus corretamente. Olha só no verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então vocês veem aqui que Deus diz que no exercício de seu ministério, quando Josué fosse servir a Deus, ele não tinha que servir a Deus da maneira que ele inventasse na sua cabeça. Ele não podia falar assim, eu acho que servir a Deus é se eu fazer isso. Não, não tem espaço para achismo aqui. Olha só, verso 7. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, a forma de servir a Deus estava restrito à lei que meu servo Moisés mandou. E no verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então aqui, Josué, ele começa o seu ministério com uma Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego e significa os livros. Bíblia sagrada, os livros sagrados. É isso que significa Bíblia. A gente fala biblioteca, né? Então, você vê que nos versos 7 e 8, Josué, o que ele tem? Ele tem uma Bíblia. Não se aparte da tua boca o livro, a Bíblia. E ele está dizendo, a forma de você me servir é a forma que essa Bíblia ensina a me servir. Então aqui nós temos o princípio da Escritura, que é que no livro, na Bíblia, Josué seria orientado e ensinado sobre o modo correto de servir a Deus. E no verso 7, Deus é enfático. Quando ele diz no verso 7, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí entra o sola. Somente. Não é você vai servir pela Bíblia mais alguma coisa que vai ser acrescentado junto. Não. É a Bíblia
e não saia dela. O que é não se desvie? A ideia é que a Bíblia aqui é um caminho, e eu vou ficar só nesse caminho. Eu não vou para cá, não vou sair para cá, nem para a direita, e nem vou sair para cá. A Bíblia é um caminho, fique nela, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí, no final do verso 8, se Josué fizesse o que Deus estava mandando, guardasse a Bíblia, meditasse na Bíblia, fizesse o que a Bíblia mandava, tem uma promessa no final do verso 8. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus faz, preste atenção nisso, Deus faz uma promessa, mas a promessa de Deus não é para todos, não é para qualquer um, e não era sob qualquer condição, de qualquer maneira. A promessa é, se você tiver o cuidado de obedecer à Bíblia, se você não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, se você se esforçar para obedecê-la, aí eu vou fazer prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Ou seja, então isso já é a primeira evidência do princípio da Escritura somente. Porque existe uma promessa de bênção para a obediência à Escritura. Deus está falando, se você... Deus não fala, inventa alguma coisa aí, faz do seu jeito que eu vou abençoar. Não, ele fala, obedeça o livro e eu vou te abençoar. Só a Escritura. E além disso, existe aqui, neste capítulo, uma refutação do princípio da tradição oral. O que é o princípio da tradição oral? Vou te mostrar como esse capítulo aqui refuta. O princípio da tradição oral é o seguinte. A igreja de Roma, ela vai ensinar o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você tem que dedicar, existe a consagração, você precisa consagrar o seu coração a Nossa Senhora. Você precisa rezar para que Nossa Senhora nos livre agora e na hora da nossa morte. Amém. E o problema é que quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos essas coisas. Nós não encontramos na Bíblia orações sendo feitas a quem não é Deus. Então, o livro dos Salmos, por exemplo, que nós cantamos aqui todo domingo, o livro dos Salmos, ele é um manual de louvor. O livro dos Salmos é um manual de adoração. No livro dos Salmos, Deus nos ensina como adorar e pelo que adorar. E no resto da Bíblia também, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos ensina como adorá-lo. Então, no livro dos Salmos, Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela é mencionada. Maria, mãe do Senhor Jesus, ela é mencionada no Salmo 22 e ela é mencionada no Salmo 69 como a mãe de Jesus. Só que, embora ela seja mencionada, uma menção honrosa, que é a mãe de Jesus ali nesse salmo, ela não é adorada. Então, se eu estiver preso ao livro e não querer me desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu não tenho base para fazer uma oração para ela. Eu tenho base para fazer uma oração para Deus, para cultuar a Deus. E Maria, eu tenho base para lembrar dela como uma grande mulher, mas que não é Deus. E nem deve ser cultuada e nem honrada. Se a gente vai falar isso, o que é que o bispo de Roma
o Papa Francisco e todos os seus antecessores, o que eles vão explicar? Eles não vão abrir a Bíblia e falar, não, Reverendo Frank, você esqueceu dessa passagem aqui, que tem sim aqui. Eles não vão fazer isso. Aí você falou, o que eles vão fazer? Eles vão usar tradição oral. E o que é tradição oral? É o seguinte, eles vão dizer, realmente, Frank, isso não está na Bíblia, mas... Tá vendo que tem o mais? Ou seja, não é somente. Tem o mais. Mas o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Filipe, o apóstolo André, eles ensinavam a rezar para Maria. Ensinavam? Aonde está escrito na Bíblia? Sim, eles ensinavam, mas eles não escreveram. Eles ensinavam e isso foi sendo transmitido oralmente, de geração em geração, através do Papa, sem estar escrito. Isso é o que eles chamam de tradição oral. Então eles vão dizer que nem tudo precisa estar escrito, porque tem coisa que João falou lá e ele não escreveu. João escreveu o Evangelho, escreveu as 3 cartas, escreveu o Apocalipse, mas tem coisa que João ensinou que não está escrito. Só quem sabe é o Papa, por isso você tem que obedecer o Papa. É isso. Eu não estou inventando nada, o ensino é esse. Isso é o que eles chamam de tradição oral, que é além da Bíblia. Por isso que os reformadores diziam, a Bíblia somente. Não é a Bíblia mais, porque nesse mais aí, né, você vai colocando o que você quiser. Estão entendendo? Aí você pergunta, como é que esse capítulo aqui refuta isso? Para vocês não serem enganados. Meus irmãos, leia o livro de Êxodo. Josué conviveu com Moisés por 40 anos. Josué conviveu com Moisés por 40 anos. Josué era amigo íntimo de Moisés. Então, tudo que Moisés dizia, Josué sabia, conhecia e conversava. Era unha e carne. Lê lá desde Êxodo. 40 anos, Josué era amigo íntimo de Moisés. 40 anos. Mas quando Josué foi ser o sucessor de Moisés, Deus não falou assim, você vai seguir o livro, mas tem os mandamentos aí por fora que Moisés conversava contigo, que você vai seguir também, que não está escrito no livro, não. É uns mandamentos por fora aí, umas tradições orais. Não, Deus não fala disso. Josué conviveu com Moisés, mas tudo que Moisés mandou estava no livro. Não havia coisas que Moisés mandou fora do livro. Abra para vocês verem isso. Em Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, versos 30 a 35. Vocês vão ver como que Josué era um sola scripturista. Então Josué edificou um altar ao Senhor de Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Deus, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Pergunta, esse altar que eles construíram,
E esses sacrifícios que eles ofereceram aí, eles inventaram isso da própria cabeça? Ou eles estavam fazendo o que estava escrito no livro da lei de Moisés? Conforme, olha só no verso 31, conforme é o que está escrito. Não é conforme a gente inventou aqui, mas vamos continuar. Verso 32. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Deus, e todo Israel, com seus anciãos e seus príncipes e seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Agora vamos ler todo mundo junto, verso 35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse. Ou seja, tudo que Moisés mandou estava no livro. Tudo que Moisés mandou, Josué podia ler. Josué leu a Bíblia inteira. Para pensar nisso daqui. Josué não ficou dizendo, vamos deixar a Bíblia em latim para ninguém entender. Josué não ficou dizendo, não pode ler a Bíblia para o povo, porque o povo não vai entender, como Roma ensina por tanto tempo no Brasil. Josué leu a Bíblia até para as crianças. As crianças tinham que ficar lá ouvindo a Bíblia ser lida. Meninos, mulheres, estrangeiro, até quem não era judeu, ficou lá lendo, ouvindo. Então veja que Josué, ele tinha um conhecimento privilegiado de Moisés. Ele conhecia Moisés pessoalmente, mas ele não usou desse conhecimento privilegiado para impor coisas que não estavam escritas. Ele não falava, eu conheci Moisés, então tem essa lei aqui que ele mandou, tem isso que ele ensinou que não está escrito. Não. Tudo o que Moisés mandou estava no livro. E os apóstolos não são diferentes. Tudo que Jesus ensinou está nos 4 evangelhos. Se não está nos 4 evangelhos, Jesus não ensinou. É simples assim. É simples assim. Você tem 4 evangelhos para saber o que Jesus ensinou. E os outros livros do Novo Testamento? É para repetir o que Jesus ensinou. Os apóstolos não acrescentaram ao que Jesus ensinou. Eles repetiram. Repetir para quê? Porque a gente é broquinho, né? A gente é devagar. Então tem que repetir até a gente entender. Mas o assunto é o mesmo. É igual Josué. Josué está repetindo o que Moisés falou. Ele não está acrescentando. Sola Scriptura. O que acontece quando uma igreja abandona isso? Simples. Ela se corrompe. Se você abandonar esse princípio, se você deixar de crer que tudo o que Jesus ensinou
está nos 4 evangelhos, assim como tudo que Moisés ensinou está nos 5 livros do Pentateuco, você vai se tornar um falso cristão. Você vai se enganar. Porque você não vai estar mais seguindo a Cristo. Meus irmãos, entendam, Cristo é o nosso mestre. Só a Escritura é outra forma de dizer que o nosso mestre é só Jesus. Só a Escritura. Não é simples, Joaninha. Ela está aqui dizendo sim assim para mim, tá vendo? Por que tem que ter as crianças ouvindo igual o Josué aqui, ó? Igual o Josué mandou. E agora, eu vou mostrar para vocês que no livro de Josué existe um milagre. Eu falei que a gente é broquinho devagar, né? Então, por a gente ser muito devagar, Deus, ele fez um milagre no livro de Josué, e o objetivo desse milagre era provar a doutrina da sua Escritura. Vamos para o Josué 4. Josué 4. Bom, Josué era íntimo de Moisés e ele não introduziu nada além do que estava escrito. Ele não falou, não, teve uma hora que Moisés me chamou no canto lá e disse que era para a gente rezar para Abraão. Ah, onde é que está escrito? Não, não precisa estar escrito, não. Era eu, Moisés, lá no canto. Tem nada disso. E agora a gente vai ver em Josué 4, como é que Deus realizou um milagre para provar a doutrina da suficiência da Escritura Sagrada como regra de fé e prática. Josué 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-a no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe Josué: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja sinal por entre vós, tá? Seja sinal por entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, antes de a gente avançar, deixa eu resumir essa parte aí. Quando eles passaram pelo Rio Jordão, vocês lembram que o Rio Jordão é mencionado até no Novo Testamento. Quando eles passaram pelo Rio Jordão, Deus mandou escolher aí 12 homens. Por que 12 homens? Porque cada homem representaria 12 tribos de Israel. Para quem não sabe, o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal, né? Eu acho que é isso. Não me condene. 26 estados. Estados Unidos tem 50 estados. Então, os países modernos, eles costumam ser divididos por estado. Israel era dividido por tribo. Tribo era como se fosse um estado. Não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido, é um estado. Então, não pense assim em tribo de índio. Tá? Tribo era como se fosse um estado. Então, eram 12 estados, ok? E cada um dessas 12 tribos, eles eram descendentes de um dos 12 filhos de Jacó, por isso que era 12. Então, quando eles passaram pela terra prometida,
pelo Rio Jordão, quando eles passassem pelo Rio Jordão, eles estariam entrando na Terra Prometida. E aí Deus falou aqui, ó, nós vamos fazer uma coisa aqui. Na hora de entrar na Terra Prometida, tem algo que nós vamos fazer, porque esse é o início do nosso país. Nós estamos entrando para construir um país. E Deus fala, eu vou fazer algo aqui, vocês vão fazer algo, para que vocês nunca esqueçam sobre o que o país foi edificado. Vocês nunca podem esquecer qual é o fundamento de Israel. E eu vou mostrar para vocês que aqui Deus ensinou que o fundamento de Israel são 5 solas. Vamos ver. Em primeiro lugar, perceba que Deus mandou colocar 12 pedras. Então, essas 12 pedras aí, elas representam cada tribo, as 12 tribos, ou seja, é o fundamento de Israel, as 12 pedras. E aí, o que Deus faria em meio a essas 12 pedras? Teria as 12 pedras, não pensa em pedrinha pequena não, tá? Pensa em uma pedra bem grandona, 12. Aí no verso 5, vocês veem que, ó, verso 5, disse Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus. Aí, então ia ter as 12 pedras, eles iam passar com a arca. Aí vocês têm que lembrar o que era a arca. Isso aqui é muito importante. Vocês estão vendo que cada coisa aqui é um simbolismo. Então as 12 pedras são as 12 tribos de Israel. E o que é a arca? Eu não vou ler todas as passagens bíblicas aqui, para não ficar muito extenso, mas eu vou resumir para vocês e eu vou mandar no grupo da igreja todas as referências bíblicas que explicam o que era a arca. Tá? Mas eu vou resumir aqui. A arca, ela representava o trono de Deus. Então, a arca era o trono de Deus. Esse era o simbolismo, era um trono. A gente lê sobre isso em 1 Samuel 4, 2 Samuel 6, 2 Reis 19, Salmo 80, Salmo 99. Todas essas passagens explicam. A arca era o trono de Deus. Então, tinha lá em Israel a arca, que lembrava, se era o trono de Deus, o que aquela arca estava lembrando? Que o rei de Israel era Deus. Israel tinha um rei, que é o Senhor. E onde é que ficava a arca? Ficava no templo, no santuário. Ou seja, a arca era o trono, o santuário era o palácio de Deus. E para entrar no santuário tinha que fazer o quê? Tinha que oferecer sacrifícios. Ou seja, para acessar a Deus somente pelo sacrifício de Jesus. Esse era o simbolismo do santuário. Então, quando eles vão entrar na Terra Prometida, está entrando o trono de Deus. Ou seja, nós vamos construir um país em que Deus é o rei. O fundamento das 12 pedras, das 12 tribos de Israel, o fundamento desse país está no reconhecimento que Deus é o rei. Este é seu trono, ele é o rei. E a pergunta é, como que este rei governa? Como que este rei governa? Presta atenção no simbolismo que Moisés deixou. Abra em Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31. Ó, vamos ler versos 9. Primeiro nós vamos ler versos 9 a 13. Ó, e Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi,
que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Então os sacerdotes, eles levavam a arca. Moisés terminou de escrever seus livros e aí ele entregou para os sacerdotes. Agora veja a ordem que Moisés dá. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das suas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, e que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viveres sua terra, qual ides, passando o Jordão para possuir. Então Moisés diz: estou entregando esse livro para vocês, ainda dá uma ordem, de 7 em 7 anos, tinha que ler o livro inteiro, para todo mundo reunido. Isso aí eu nunca fiz aqui não. Já começou, no princípio criou Deus o céu e a terra, ia lendo, até chegar em Deuteronômio. De 7 em 7 anos tinha um momento que lia tudo. Mas vamos continuar. Verso 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a dura cerviz, eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Então Moisés está alertando, as gerações futuras, depois da minha morte, vão ser rebeldes. Vai ter pecado, vai ter rebelião, vai ter dureza. E no meio desta rebelião, no meio desta apostasia, no meio desta dureza, o que eles tinham para saber qual era a vontade do Senhor? O que eles tinham para saber a verdade? Verso 26. Pega este livro, pega a Bíblia e coloca ao lado da arca. Coloca, então ficava assim na lateral da arca. Existia a cópia original do Pentateuco, escrito pelo próprio Moisés. Por que ficava na arca? Por que a Bíblia ficava na arca? Porque a arca é o trono de Deus, e Deus, como rei, ele governa por meio da Bíblia. Esse é o simbolismo. Ao lado do trono de Deus estava a Escritura. A Escritura, então, era a revelação do padrão pelo qual Deus julga, para que os homens, em meio à corrupção, soubessem a verdade. Então, veja que Moisés não diz: ouça, povo, sempre ouça o sacerdote. Moisés não diz: ouça o sacerdote em tudo que ele disser. Pelo contrário, Moisés diz, com toda a clareza, ele fala para os levitas: vocês, levitas, também vão se corromper. Então, como é que a gente cria uma igreja em que o sacerdote romano sempre tem que estar certo e ele não pode se corromper?
Moisés não deu um sacerdócio infalível, ele deu uma Bíblia infalível. Ele disse e colocou essa Bíblia na arca, no trono de Deus, para dizer: esta é a lei do rei. Esta é a lei do rei, a Bíblia somente. Então, é essa arca que tinha a Bíblia na sua lateral, é ela que aparece em Josué 4. Volto para Josué 4. Verso 11. Desculpe, verso 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia engrandeceu Josué. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido Moisés todos os dias da sua vida. Agora vamos para o verso 17. E deu Josué ordem ao sacerdote, dizendo: subiu do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão tornaram a seu lugar e corriam como antes todas as suas ribanceiras. Então aí, Deus realizou um milagre com Josué que foi parecido com o milagre de Moisés. Por meio de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Por meio de Josué, Deus abriu o Rio Jordão. O Rio Jordão se abriu para a arca passar. O Rio Jordão se abriu para o sacerdote passar com a arca. E aqui nós vemos que esse milagre tinha um objetivo. Esse milagre tinha uma finalidade. Qual era a finalidade deste milagre? Era mostrar qual era o fundamento de Israel. O fundamento da nação, a base da nação, era o reino de Deus, Deus assentado em seu trono, governando por sua palavra no livro. E Deus diz que isso seja lembrado, que isso seja um memorial para todas as gerações. Que todas as gerações futuras não se esqueçam. Então, sempre que você se perguntar onde na Bíblia é ensinado a doutrina da suficiência da Escritura, onde na Bíblia é ensinado esse princípio, só da Escritura, aonde? Em muitos lugares. Mas lembre-se sempre,
do milagre de Josué. O princípio do sola scriptura, o princípio protestante da Bíblia somente, é ensinado no principal objeto sagrado de Israel. O principal objeto sagrado de Israel era a Arca da Aliança. E Deus deu a Arca da Aliança e realizou o milagre do Jordão por essa Arca da Aliança, para ensinar que ele reina por sua palavra somente. Portanto, desprezar a suficiência da Bíblia é desprezar o milagre que Deus operou em cima de Josué. Querer construir uma igreja em cima de qualquer outro princípio é negar esse testemunho, o testemunho das 12 pedras. E digo mais, querer construir um país em cima de qualquer outro fundamento que não é esse também é construir sobre areia. Nós queremos que o Brasil seja próspero. Nós queremos que o Brasil seja bem-sucedido, mas nós não queremos a Bíblia. Nós queremos um Brasil construído em cima de outras coisas. Em cima de tradições humanas, em cima de falsas religiosidades. A gente exclui a Bíblia de nossa nação e a gente nega o que Deus falou para Josué. Siga o livro e você será próspero e abençoado. E Deus colocou 12 pedras na entrada do Rio Jordão para que eles lembrassem todos os dias. É pela Escritura somente. É para isso que servia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança servia para ensinar pela Escritura somente. Não pela palavra dos sacerdotes. Somente quando os sacerdotes ensinam a Escritura. E foi isso, meus irmãos. Foi isso que Raabe entendeu. Raabe entendeu o que muitos sacerdotes não entenderam. Raabe foi justificada pela graça, por meio da fé em Jesus, porque a fé dela era pautada na Escritura. O que Raabe creu é o que Moisés tinha escrito. Raabe não foi condenada. Raabe não foi amaldiçoada. Raabe não se perdeu, porque embora pecadora, Raabe tinha uma fé bíblica. Quando Raabe foi descrever no que é que ela cria nas coisas que estavam nos livros de Moisés. Ela disse: eu creio porque eu sei do Mar Vermelho. Eu creio porque eu sei da vitória sobre aqueles reis. Eu creio porque este Deus, por meio destes milagres, ele se mostrou Deus no céu e Deus na terra, ela diz. Então você vê, meus irmãos, na própria história de Raabe, que é a grande ênfase do livro de Josué, que a fé verdadeira é a fé bíblica. A fé verdadeira é a fé escriturística. Por isso, os 5 solas. A fé verdadeira é aquela que nós encontramos na Escritura. Não a Escritura em mais alguma coisa, mas como Josué, na Escritura somente. Porque a Escritura somente conduz a Cristo. Raabe teve um encontro com Jesus. E não é qualquer Jesus. É o Jesus vivo e verdadeiro. O Jesus de quem escreveu Moisés. Evangelho de João, capítulo 5. Moisés escreveu sobre mim.
Eu quero finalizar mostrando isso. Abre em João capítulo 5. Vamos ler o verso 38 ao 40. Quer dizer, 39 a 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Então veja que Jesus diz, no verso 39, que as Escrituras testificavam dele. Essas escrituras aí é o Velho Testamento, porque aí o Novo Testamento não estava escrito. Então ele diz aí que o Velho Testamento testificava dele. Pergunta: aonde? Agora pulem para o verso 46 e 47. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, ou seja, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? E eu quero perguntar para vocês: aonde Moisés escreveu sobre Jesus? E mais, se você não crê nos escritos de Moisés, verso 40, você não crê em Jesus. Se você não crê em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você não crê em Jesus, porque Moisés escreveu sobre Jesus nesses livros. Aonde? Hoje é o assunto de nossa mensagem. As vindas de Cristo segundo o Velho Testamento. Moisés escreveu sobre Jesus quando Jesus apareceu para Abraão. Moisés escreveu sobre Jesus quando Jesus apareceu para Moisés. Josué escreveu sobre Jesus quando Jesus apareceu para Josué na forma de um homem. Vocês estão entendendo que todas essas passagens são sobre Jesus? Então pergunto para vocês: quando Raabe creu no Senhor, que abriu o mar vermelho, em quem que ela estava crendo? Quem que Josué diz que Raabe creu? Jesus responde aqui: eles estavam escrevendo sobre mim. Jesus é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Josué. Os antigos patriarcas não tiveram nenhum outro mediador que não fosse Jesus. Raabe creu em Jesus e por isso ela foi salva. Jesus não perdoou prostituta. Jesus não perdoou a mulher adúltera só no Evangelho de João. Jesus perdoou a mulher adúltera no livro de Josué. Meus irmãos, quando Jesus perdoou a mulher adúltera no livro de João, ele estava fazendo o que ele sempre fez. Jesus sempre perdoou os adúlteros como a mulher cananeia. Ele sempre fez. E por isso, não existe e nunca existiu nenhum outro mediador além do príncipe do exército do Senhor que apareceu para Josué.
Meus irmãos, as 5 solas não foram inventados pelos reformadores. As 5 solas eram o fundamento de Israel. E todos que não permaneceram nesse fundamento foram destruídos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por Jesus Cristo, que apareceu até mesmo para uma adúltera no livro de Gênesis, que foi aquela que foi a mãe de Ismael. O livro de Gênesis diz que Abraão pecou, mas o Senhor Jesus apareceu para Agar, como ele apareceu para Josué, como ele se fez carne, o nosso eterno mediador, o eterno Filho de Deus. Nós confessamos que ele não é mero homem, ele é o Deus eterno dos antigos patriarcas. Nós cremos nos escritos de Moisés, porque de Cristo Moisés testificou. Graças te damos, Senhor, pela justificação, pela graça, que é por meio da fé, em Cristo somente, conforme as Escrituras. No nome de Cristo eu oro. Amém.